Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Segunda-feira, cá estamos. Segunda-feira turbulenta. Muitas novidades aí no Brasil. A gente aqui discutindo vários assuntos ao longo do dia. Eu entrando aqui para bater um papo com vocês. Hoje um papo muito especial. Tudo bem? Boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando agora. Vocês estão bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tudo certo por aqui? Tudo tranquilo? Beleza? Vocês estão bem? Olha, hoje a gente vai bater um papo bem legal, viu? Cláudio Lara daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Hoje a gente vai bater um papo sobre vários assuntos aqui. Eu elenquei aqui inúmeros assuntos, mas antes eu queria ler rapidamente o currículo desse cara que vai conversar aqui com a gente agora, tá? Para vocês entenderem. Em 1998, quando o Cláudio Lara, esse nosso convidado de hoje, ingressou na faculdade de Direito, ele se deparou pela primeira vez com o nome Headhunter, enquanto um professor dissertava sobre a profissão dele. E se apaixonou pela ideia de caçar os melhores profissionais para serem recrutados dentro de uma empresa. Quanto ele mais procurava, mais experts ele ia encontrando. O homem é bom em achar experts no mundo. E aí, em 2007, ele ouviu falar que existia uma tecnologia que ensinava as pessoas a modelarem as outras. Essa tecnologia se chama PNL. Ele ficou tão apaixonado que foi atrás da pessoa que criou essa tecnologia e desenvolveu, chamado Richard Blender. Em menos de 3 anos, ele se formou treinador licenciado em PNL diretamente sob tutela do Blender, iniciando os treinamentos de PNL aqui. Ele é absolutamente expert em comunicação das pessoas, e a gente vai falar sobre vários assuntos aqui. Eu quero entender a ótica dele em relação a tudo isso. Vamos então, a live vai ser boa, garanto para vocês que vai ser boa, porque o cara manja muito, faz treinamento direto, e eu vou entender um pouco melhor. Cláudio Lara aqui com a gente. Tudo bem, professor? Bom? Tudo ótimo, Paulo. Prazer ver você ao vivo. O prazer é meu. Seja bem-vindo, professor. Uma honra ter aqui a tua... Imagina, prazer todo meu. Você que é um cara tão concorrido aí. Você tá bem, cara? Eu tô ótimo. Tô ótimo. Agora, tô melhor ainda porque acabei de dar um último beijo na minha filha. Eu sei que você também tem uma filha pequena. Né? Você já deve ter colocado ela para dormir. A minha tá com 4 anos. É uma fase deliciosa. É bem assim que funciona, né, cara? É. Mas, professor, posso chamar de professor, né? Pode me chamar de Cláudio também. Cláudio, tá bom. Não, Cláudio, deixa eu começar aqui do início. Eu queria que você, rapidamente, mas coisa bem objetiva mesmo, falasse pra gente o que é PNL, que você tanto fala. Tá, PNL tem a ver com programação neurolinguística. O nome é muito complexo mesmo e não significa tantas coisas. É mais interessante explicar PNL no ponto de vista do que ela pode fazer pela gente. Perfeito. É o estudo da comunicação avançada. Então, eu consigo, ao conhecer a comunicação, eu consigo, primeiramente, me comunicar melhor com as pessoas e também identificar mais facilmente o que a pessoa está querendo realmente se comunicar comigo. Então, eu consigo ler pelas entrelinhas a comunicação das pessoas e entender por que ela está falando o que ela está falando e por que ela pensa do jeito que ela pensa. E óbvio que, como consequência disso, você consegue influenciar melhor as pessoas, você consegue ter melhores relacionamentos e aprender melhor, inclusive. Porque você aprende melhor com o professor, que você entende a cabeça do professor. Então, generalizando, seria uma boa habilidade de comunicação mesmo. Então você, através de gestos, de olhares, de palavras, de, enfim, formas no rosto, expressões, você consegue chegar lá na frente. Sim, de e não perceber só o isso. que a pessoa está pensando. Seria mais ou menos isso. Não só isso. Isso seria a parte só do não verbal. Mas a gente consegue fazer a leitura do verbal da pessoa. As palavras que ela escolhe, por que ela escolheu aquele tipo de palavra para falar com você, o que se passa na cabeça dela enquanto ela está se comunicando. Então não é só questão do gesticular.
Não é só questão das microexpressões que as pessoas usam muito, né? De, mexi o lábio, eu fiz isso, fiz aquilo. É a comunicação, inclusive as palavras que você escolhe denota a sua intenção, o que você está pensando no momento que você está dizendo aquilo, e que falhas existem, inclusive, na comunicação de alguém, porque dá para perceber através das falhas dos verbos, as falhas das representações, enfim. Agora, Cláudio, é fantástico. Tá explodindo a bomba aqui, eu não posso deixar de falar para a gente comentar e até pedir a tua análise. Aí você que é um cara bem entendido disso, né? O Bolsonaro está trocando o ministro da Saúde, certo? Acabou de anunciar aqui o Marcelo Queiroga, ele que é presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, né? Acabou de trocou e tal. Muita gente mesmo fala que a comunicação do Bolsonaro é muito ruim, que ele peca na comunicação. Como é que você avalia essa comunicação do presidente da República especificamente? Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem a falta de um especialista de comunicação dentro dos governos. Então, isso existe, uma falta de comunicação, deles saberem se comunicar efetivamente. Em outros países, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, é muito mais trabalhada a comunicação. Então, você tem, por exemplo... Em que sentido? Trabalhada em que sentido? A comunicação é feita, todo diálogo é feito, pré-feito, antes por um especialista. Então, tem um especialista que vai criar a comunicação do presidente para o presidente poder se comunicar com a população ou com qualquer outra pessoa. Então, existe como se fosse um script feito. Então, você vê, por exemplo, até alguns anos atrás, teve um problema da Melania Trump, né? Ela teve um discurso e a mídia caiu em cima porque alguns trechos do discurso dela eram idênticos da Michelle Obama. Só que, na realidade, não é que ela copiou a Michelle Obama. Eles contrataram o mesmo copywriter para construir a comunicação. E um comunicador, muitas vezes, ele tem as mãos amarradas na quantidade de palavras e o jeito dele dizer. Então, acaba encaixando muitas coisas. Então, não foi que ela copiou, mas sim que ela contratou a mesma pessoa para fazer o diálogo dela. Agora, mas como é que fica a autenticidade nesse processo? Então, um bom comunicador, né, ele tem que saber, ou melhor, a pessoa que está construindo o script, para um presidente que seja, tem que saber construir de acordo com o perfil dessa pessoa, de acordo com a marca dessa pessoa que ela quer passar. Então, eu vou estudar o Trump e eu vou identificar que personalidade que ele quer passar, qual é o marketing que ele quer ter na campanha dele, e aí eu vou escrever de acordo com isso para não ficar tão fora e ficar incongruente. Então a gente tem que construir algo que seja congruente com o rosto da pessoa, por exemplo. Então, o problema da comunicação atual do Brasil é que eu acredito que eles não conseguem encontrar um jeito certo de se comunicar com as pessoas. Então, eu acho que é muito solto, existe muita abertura da comunicação. O que eu estou pensando, eu falo. E isso acaba trazendo prejuízo para a comunicação dentro de um país. Mas eu volto a bater na tecla do cansaço das pessoas em relação a fantoches, em relação àquela coisa muito bem montada, muito bem escrita. Que eu tô sempre de acordo que o Bolsonaro fala um monte de asneira, né? Mas por muitas vezes ele demonstra uma certa autenticidade daquilo que ele pensa. Não vamos nem julgar o que ele pensa ou o que ele deixa de pensar. Não estou nem entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito de que ele me transmite o seguinte: olha, isso aí é a ideia que ele pensa mesmo. Sim. Ele não me transmite uma coisa robótica. Não. Como eu já vi vários e vários outros políticos transmitindo. Já vi muito político transmitindo aquela coisa mais robótica, mais organizada, mais que transmite uma certa falsidade também, né? Sim, é incongruência. Então, quando eu falo uma coisa, mas o meu não verbal demonstra outra, as pessoas pegam, né? É como aqui a gente até usa um termo, isso não me cheira bem, né? Parece que as coisas não estão se encaixando. O que ela está dizendo e a postura dela, o gesticular dela, o tom de voz dela, acaba entregando essa falta de
de autenticidade dessa pessoa. Então, isso também tem que ser muito bem trabalhado, né? Igual um ator, a comunicação também tem que ser trabalhada junto com a postura que essa pessoa vai ter e o teatro que ela vai ter. Então, isso acontece nos grandes meios de política internacional, né? E no Brasil, algumas pessoas já se utilizam dessa ferramenta de criar todo uma persona em cima da minha postura, da minha comunicação, para passar essa congruência, para passar essa autenticidade que, na realidade, foi fabricada lá atrás. O problema é que a pessoa, muitas vezes, sai do palco e se transforma na pessoa de quem ela é. Então, você vê, por exemplo, que ela é uma pessoa na frente das câmeras e fora das câmeras ela é diferente do que ela é. Então, ela tem que controlar onde que ela vai aparecer, por exemplo. Porque ela vai evitar ser vista no bairro do jeito que ela é, por exemplo. Agora, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui de um fato que aconteceu neste final de semana, né? Nesse final de semana, o Gabigol foi flagrado lá no cassino. Não sei se você viu essa história, né? E aí ele foi dar entrevista lá no Fantástico, eu assisti a entrevista, e vi um cara que me transmitiu uma falsidade assim absurda. A maneira como ele se expressa, a maneira como ele fala, com um certo desdém e tal da situação, aquilo me transmitiu um negócio muito ruim. Uhum. Você chegou a assistir Eu não cheguei a assistir a entrevista, não, do Fantástico. Foi no Fantástico, né? Foi. E o que você chegou a ver a saída dele do cassino? O que aquela expressão ali traduz? Você chegou a fazer alguma análise então, disso? Eu soube por alto, eu não cheguei a ver especificamente essa cena, eu só ouvi os comentários a respeito, mas eu não cheguei a ver o ato em si, o vídeo que aparece ele saindo. Então, não poderia dizer sobre esse assunto agora, por fato de não ter visto isso mesmo. Não, né? Perfeito. Perfeito. A gente teve também recentemente um outro tema aqui que eu estou na lista para conversar com você, Cláudio, que foi a entrevista lá da Meghan Markle e do príncipe Harry para a Oprah Winfrey. Né? Essa você chegou a Cheguei a ver. E incrível como a Oprah sabe realmente entrevistar. Ela tem uma grande habilidade de direcionar, de entrevistar. A comunicação dela é fantástica para o objetivo que ela tem ali na entrevista. Ela participa da entrevista, né? Ela é como se fosse uma entrevistada, né? Eu também acho. Ela interage ao ponto de parece que nós estamos aqui na sala conversando a respeito do que eu estou fazendo no café da manhã, por exemplo. Então, é como se ela fizesse parte. Quem também fazia muito isso, o Jô Soares. O Jô Soares também conseguia trazer a pessoa, tanto é que muitas vezes a gente até achava que a entrevista não era do entrevistado, era a entrevista dele mesmo. Ele falando das coisas dele. O Cláudio, e o príncipe Harry e a Meghan nessa entrevista? Como é que você vê a comunicação deles? Como é que você analisa? Foi uma comunicação trazida do mais pautado no sincero, mas teve um preparo. Você vê que tem um preparo. Você vê que eles se prepararam para... Você acha que foi pautada mesmo na sinceridade? As duas... não que eles souberam exatamente o que ia ser feito na entrevista, mas que eles se prepararam para a entrevista, com certeza. Sim. Eles foram preparados. Eles foram muito bem preparados para a entrevista, para evitar cair, por exemplo, em armadilhas, para evitar que seja levado para assuntos que talvez eles não quisessem falar. E a grande habilidade da Oprah é que ela consegue ir por caminhos, alcançar o objetivo dela, sem que os entrevistados percebam. E aí, quando o entrevistado viu, já está falando sobre assunto que talvez eles nem quisessem falar. Porque o jeito que ela chega é um jeito mais polido, mais carinhoso. Tipo, parece que eu estou falando daqui, de repente eu já estou falando daqui e você não tem como fugir mais. E existem técnicas para isso? Existem técnicas para isso. Então, técnicas de como você entrevista, técnicas de como você pergunta. Você primeiro tem que imaginar onde é que você quer chegar e quais caminhos paralelos eu vou usar para o caminho mais natural seria falar sobre esse assunto mais tarde.
Então você consegue guiando a comunicação e direcionando por um jeito que, opa, quando já viu, já está falando sobre assunto que talvez você não quisesse falar. Eu não sei, mas a Megan não me transmitiu a sinceridade, entendeu? Eu fiquei meio olhando aquilo, pensando, aquilo não me transmitiu um pouco de sinceridade, porque As respostas da pista ocular dela foram boas. Porque, sim, dependendo das sim, perguntas que foram feitas, ela ia realmente em busca da informação para responder. Né? Então, ela ia para buscar informações de sim, lembrança, ela ia em busca. Então, algumas coisas saíram realmente natural. Tipo, talvez ela pudesse até ter. Ela teve bastante diálogo interno. Né? Quando ela era indagada sobre algum assunto, ela ia muito para o diálogo interno, sim. né? Para talvez. Não sei o que estava acontecendo no diálogo interno dela, se ela estava refletindo, se ela estava refazendo a pergunta na cabeça dela, imaginando o que ela poderia ou não dizer, mas ela ia bastante para o diálogo interno antes de responder. E aí, dependendo da informação que ela estava passando, ela buscava informação. E muitas vezes informação de lembrança, informação de coisas que talvez ela nem soubesse na ponta da língua. E eu acho que o nervosismo também influencia. O nervosismo de estar frente a frente, falando sobre questões pessoais. Então, isso com certeza vai influenciar a resposta, o jeito dela falar, o tom dela. A gente não pode também se lembrar que ela é uma atriz. Né? Sim, Então, ela bem tem lembrado. toda a bagagem É. de atriz que ela carrega há anos. Então, a capacidade dela de atuar é muito grande. Então, é um tênue muito pequeno entre ela está sendo ela ou ela está sendo uma atriz pelo fato dela ser uma excelente atriz, né? Ou ter Agora, praticado Cláudio, muito isso. voltando à política brasileira aqui, à política nacional, eu queria que você fizesse também uma análise de um outro ator importante aqui da política, que essa semana passada foi bastante destaque, que é o Lula, né? Ele fez um Uhum. discurso longo, de quase 2 horas, enfim. Como é que você avalia a comunicação dele? Eu sou fã da comunicação dele. Ele é um excelente comunicador. Ele sabe se comunicar e ele sabe se comunicar com a pessoa exata que ele quer se comunicar. Então, ele pega, por exemplo, eu já presenciei uma vez ele numa passeata. E é incrível como ele consegue mexer no emocional das pessoas que estão lá. Com a comunicação que ele tem, com o gesto que ele faz. É uma congruência completa do que ele fala e como ele fala, tom de voz dele. E ele consegue usar as palavras certas com o tom certo para motivar as pessoas que estão ali na frente dele. Né? Então, você percebe que ele é um excelente comunicador por isso. Mas não é um comunicador, talvez, para um grupo de pessoas. Né? Ele está se comunicando exatamente para um grupo específico de pessoas, né? Mais populista, né? Uma pessoa que ele usava muito e usa muito de metáforas que o povo reconhece, né? Então, gestos, terminologias. Então, como comunicador, ele é um excelente comunicador para o público que ele está falando. Né? Então, E você tem com algumas certeza ele tem. técnicas específicas que ele usa? Então, o gesticular, ele usa muito o corpo. Ele usa muito o corpo para mexer, então ele usa o rosto, o corpo, a mão. A gente vê isso, inclusive, por exemplo, em shows de rock, shows de shows de pessoas, por exemplo, né, De massa. exatamente. Você vê muito que eles cantam. Quem se lembra, por exemplo, daquelas bandas mais antigas, dos boys, e eles sofriam, e eles seguravam a mão. Então, tudo isso é Há uma trabalhado. interpretação do Lula. Isso, Tem uma perfeito. interpretação na fala dele. Isso é interpretação. É interpretar o que está sendo dito. É. Uma vez que você interpreta o que está sendo dito, absorve mais. As pessoas Teve, absorvem teve muito mais. uma parte do discurso dele que me chamou a atenção, exatamente nesse sentido, e aqui, pessoal, nós estamos analisando o A aspecto comunicação. comunicacional, né? Como é Não que ele se ele como comunica, honesto, nós não desonesto, estamos sim. aqui dizendo que o Lula é bom, o Lula é ruim, é ladrão, não é? Eu tenho É, minha opinião, o Cláudio tem a dele, nós e estamos aqui essa, analisando essencialmente a sim, linha de discurso que ele faz, a comunicação que ele perfeito. utiliza.
Perfeito. E me E chamou a isso, atenção uma Paulo, fala dele, que eu acho que é uma fala emblemática, e você fala da questão das expressões, né? Quando ele cita aquele exemplo de uma pessoa pobre e tal, que acabou encontrando ele, que disse para ele que agora ele conseguia comer picanha. Aquilo, a expressão picanha naquele determinado momento é uma imagem muito ilustrativa para as pessoas, né? A picanha sim, é um negócio é a carne do elite, né? que chega, né, de uma maneira muito mais fácil no linguajar das pessoas, na cabeça das pessoas, visualmente falando, do que Sim, qualquer outro discurso, né? Então, ele é sim. inteligente, esperto nesse sentido. Ele vai utilizando essas, essas, essas técnicas, né? Ao longo Sim, do é discurso uma habilidade dele, muito criando grande uma de comunicação. retórica que é própria dele, né? Como comunicador, né, e a gente tem que prestar muito atenção, principalmente eu estudei, como você falou lá no começo, muito o Headhunter, né? Então, como buscar as melhores pessoas para o mercado, como saber quem é uma boa pessoa boa e uma pessoa que talvez não seja competente. Então, como é que E, você e descobre essa isso? o mais difícil desse processo é conseguir se dissociar da pessoa e identificar a competência que ela tem. Existe uma frase lá nos Estados Unidos que não mate o mensageiro. Né? Então, pode ser que essa pessoa que você não gosta tenha uma excelente mensagem para passar. Possa ser que você possa aprender alguma coisa incrível com uma pessoa que você não goste. Que ela seja uma pessoa que Claro. tenha valores completamente diferentes dos seus. Mas o inteligente olha uma pessoa que não gosta e consegue aprender mesmo com essa. E ver dessa pessoa que eu odeio, o que realmente essa pessoa tem para me agregar, o que eu posso aprender com ela. Então Claro. você vê no caso, por exemplo, um Lula, que você muitas vezes pode odiar, você pode observar que a comunicação dele é tão eficiente que é algo que você pode agregar na sua vida. Não, o cara é bom na Né? comunicação, isso é inegável. Então, Quem e achar todo que o cara mundo, não é, não sabe o que está isso. falando. Pode Então, ter isso que roubado e tal, a gente vai isso entrar que em é o outra mais, esfera. Mas o cara isso que é o sabe mais comunicar, importante. isso é fato. Quando você está buscando alguém que seja bom e alguém que não seja, é conseguir tirar a personalidade da pessoa da frente e conseguir enxergar a competência que existe lá atrás disso. Agora, através do PNL, que é essa ciência, posso chamar de ciência, né, Cláudio? Que você tá... Não chega a ser uma ciência, porque ela não tem. Para ser ciência, tem todo um protocolo científico que trabalha em cima disso, e não existe isso em cima da PNL. O que existe muito mais é um estudo muito mais Método. É empírico. um É um método, né? método e é um estudo mais empírico do que científico. Não, perfeito. Através desse método PNL que você está nos compartilhando aqui, o método de comunicação, você mencionou que a tua carreira foi também pautada em elencar pessoas que são experts de pessoas que não são. Como é que Sim. você faz essa diferença? Bem, primeiro a gente tem que buscar congruência, né? A primeira coisa uma das perguntas que, inclusive, eu gosto de fazer se você me diz que você é bom em alguma coisa, eu sempre pergunto se as pessoas à sua volta concordam com você. Né? Então, eu Bela sou um ótimo pergunta. piloto, eu sou um ótimo piloto. Bela Legal, pergunta. as pessoas à sua volta concordam com você? Porque isso é métrica. A gente tem que buscar Exatamente. métrica de realidade. Métrica, tipo, tá na mão, tá? Eu tô vendo, tô sentindo. Não é, eu tô Não é observando. pesquisa, o negócio tá do nosso lado, né? Exatamente. Por isso que empresas usam muito 360, que hoje eu vou fazer entrevistas com as pessoas que estão à sua volta, pessoas superiores abaixo de você e colegas, para identificar quem é você nessa empresa. Então, o 360 é muito usado porque eu tenho um mapeamento das pessoas à sua volta sobre a sua competência, sobre quem você é. Então, isso é super importante para mapear. É olhar na realidade se aquilo que eu acho tem fundamento na realidade. Então, quando você está buscando um expert, é a mesma coisa. Você tem que buscar evidências, você tem que buscar métricas. Quais as métricas? Qual o resultado que ela teve nessa métrica? Quando foi isso? Quais eram os envolvidos nesse processo? Para identificar também se muitas vezes o resultado veio não dele, mas talvez de um grupo de pessoas. Então, isso tudo tem que ser muito bem estudado para identificar, ok, essa realmente é uma pessoa
que vale a pena botar aqui na minha empresa, ou essa é uma pessoa que talvez não vale a pena botar na minha empresa pela competência. E quanto tempo demora para fazer uma análise dessa? Vai depender do cargo da pessoa. Se eu quero pegar, por exemplo, vou imaginar que eu quero roubar um CEO de uma Fiat. Né? Então, eu vou ter que fazer uma pesquisa muito mais profunda, vai demorar muito mais para fazer um estudo desse. Agora, se eu estou falando de, por exemplo, um gerente específico de uma determinada área, vai ser mais simples, porque a quantidade de competências que ela tem é menor. Então, a gente sempre busca essa profissão, quais competências ela precisa ter para fazer muito bem essa profissão, para ela rodar muito bem essa profissão. Então, um gerente. Um gerente precisa saber pelo menos 5 coisas. Delegar função, ele precisa saber demitir e contratar, ele precisa saber identificar a competência dos seus colaboradores, ele precisa ter capacidade de resolver conflitos. Então, você precisa identificar se esse gestor, por exemplo, tem essas 5, 6 capacidades inerentes Isso nela. seriam os pressupostos do PNL? Seria basicamente isso? O que seria? Não, os pressupostos da PNL tem muito mais com... são meio que regrinhas, são regrinhas de conduta para você identificar como a PNL funciona. Então, um dos pressupostos diz que o mapa não é o território. Então, o que a gente quer dizer com o mapa não é o território? Que cada pessoa vive num mundo diferente do seu. Então, o meu mapa de mundo é diferente do seu mapa de mundo. A minha realidade é diferente da sua realidade. Então, sabendo que as nossas realidades são diferentes devido à nossa história de vida, o vocabulário que eu possuo pode mudar a minha história, o significado das coisas que acontecem na minha vida. Então, tudo isso, com certeza, faz eu ter uma realidade diferente da sua. Acreditar nas coisas diferentes de você. Enxergar e dar significados diferentes do seu. Então, o mapa não é um território, né? Tá preso, é uma frasezinha feita que entende-se que as pessoas são diferentes entre elas e por isso que nem sempre a sua comunicação vai atingir a pessoa da sua frente. Nem sempre, por exemplo, eu vou decidir igual você decide, porque as nossas decisões são baseadas em informações que eu tenho, significados que eu tenho, experiências que eu tenho. Então, por isso que duas pessoas chegam em conclusões diferentes, mesmo estando no mesmo ambiente. Porque meu histórico vai dar significado diferente. Eu posso ter um irmão que acha que todo mundo é mau, e eu acho que todo mundo é bonzinho. Nós dois estamos no mesmo carro, e de repente o nosso carro é fechado por um outro. Como meu irmão como eu sou bonzinho, vamos imaginar que eu sou bonzinho dos irmãos, Sim. Talvez não seja, eu vou falar, na hora meu cérebro vai pensar o quê? Puxa, ele não deve ter visto a gente, por isso que ele fechou a gente. Ele deve estar com pressa, deve estar atrasado, deixa ele ir. E meu irmão, por acreditar que as pessoas são más, ela vai o quê? Nossa, esse cara fechou a gente de propósito. Eu consigo até imaginar ele dando risada da gente agora. Então, o evento foi o mesmo. Eu estou num carro e um outro carro fechou. Mas o significado que eu dei vai ser completamente diferente. Porque o nosso trabalho pessoal, o nosso jeito de pensar, a nossa visão de mundo é diferente. Então, saber se comunicar é saber entender a visão do outro para conseguir se comunicar na visão do outro e não na sua visão. Senão, o outro não vai te entender. Sensacional. Eu costumo dizer isso, Cláudio, que esse é o famoso desejo de apreciação das pessoas, né? De você compreender o que o outro quer, né? Esse é o grande segredo do processo de comunicação para você conseguir efetivar aquilo que você pretende, né? Você conseguir fazer com que uma pessoa faça aquilo que você quer. Em primeiro lugar, você precisa pensar o que a pessoa quer, né? E aí, quais os motivos dela? Valores que ela possui. Se eu consigo vincular com o valor dela, é muito mais fácil vender, com certeza. Exatamente. Muito bem. Olha, gente, nós conversamos aqui com o Cláudio Lara, ele que é especialista em comunicação, o homem manja tudo, sabe direitinho como é que cada um fala,
o que significa cada palavra, o momento de vida que cada um tá. Ele faz recrutamento, praticamente isso, né? De experts, né? Eu fazia isso. Eu não Fazia. faço mais. Hoje em dia eu não faço mais. Hoje em A dia palavra recrutamento seria é isso? recrutamento. É o Correto? recrutamento. É. É. Hoje em dia eu já não trabalho no recrutamento. Hoje você tá com os teus cursos, né? Você tem curso pra Sim, caramba. eu tenho curso pra caramba. Então hoje eu estou dando aula para as pessoas aprenderem o que é programação neurolinguística. Então, eu ensino as pessoas a se comunicarem mais efetivamente, a vender, a aprendizado de línguas, gestão de pessoas. Então, eu faço todo esse Poxa, trabalho que de legal. ensinar. E como é que faz pra galera entrar e conhecer mais teu trabalho? Como é que faz? No meu próprio Instagram, eu acho que é o mais fácil de conseguir. Primeiro, ver meu conteúdo um pouco, ter uma relação com o meu conteúdo, que é o @ClaudioLaraPNL. No meu canal do YouTube, eu normalmente coloco vários lives. Então, normalmente eu faço live com alguém. Eu sempre tento colocar no meu canal do YouTube para as pessoas poderem rever depois. E no meu site que tenha os nomes dos meus cursos. Mas normalmente acho que o Instagram é o ideal mesmo, onde você me encontra lá no Excelente. Claudio Lara PNL. Lá você tem o que você quiser. Maravilha. Cláudio, obrigado, viu, cara? Obrigado pelo Imagina, papo, pela conversa. foi muito rápido, né? Passa rápido o tempo. Passa, passa E eu que super rápido, mas agradeço. obrigado pela tua gentileza em atender a gente, bater um papo aí sobre programação neurolinguística, é um assunto que eu gosto bastante e acho que a gente tem bastante coisa ainda para conversar sobre isso. Valeu mesmo. Com certeza, Paulo. Bom, muito obrigado e bom descanso para todo mundo. Valeu, gente. Vou deixar salvo a live aqui. Quem não segue o Cláudio, é só segui-lo no YouTube, no Instagram, onde vocês quiserem. Eu vou deixar a live publicada aqui para depois vocês assistirem novamente, quem quiser, e quem não assistiu também ter oportunidade de ver. Valeu. Obrigado, Cláudio. Tchau. Boa Valeu. noite de novo. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Um beijo, um abraço para todo mundo. Daqui a pouquinho eu vejo se eu dou uma entradinha rápida para a gente conversar também, abrir oportunidade de outras pessoas entrarem, tá bom? Valeu, beijo, tchau.